Família, atenção. A notícia de última hora acaba de chegar. Informação precisa e contundente já está dando conta de que Donald Trump irá emplacar ainda mais a mão de ferro em cima da tirania que estava prestes a acontecer. Muito prazer, eu sou o Barba Ruiva, você está no meu canal, o melhor do jornalismo independente em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Sejam todos mais do que bem-vindos a essa live aqui. Já peço a você, se porventura é novo ou nova, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, porque hoje tivemos grandes vitórias. A chama da liberdade está prestes a acontecer. Todo mundo sabe aí que eu venho batendo nessa tecla que este cidadão não iria chegar até o final do seu mandato e também eu sempre falei aqui que o sistema iria recuar e é o que nós estamos vendo. Eles já estão começando a entrar em desespero. Família, a lei do retorno, ela chegou. Bolsonaro está com a tornozeleira, tranquilo, nunca vi o presidente Bolsonaro mais tranquilo e sereno do que agora. Ah, ele está com medo e não sei o quê, nada, 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 nada. Eu nunca vi o Eterno permitir uma injustiça que ele não fizesse com que essa justiça cessasse. Bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. E hoje o Brasil já começou a acender essa chama da liberdade, a chama da justiça. No dia 3 será maior, será gigante. Não será agora apenas uma convocação isolada em São Paulo ou no Rio de Janeiro, igual o Silas Malafaia vinha fazendo. O Silas convocou, mas em todas as capitais brasileiras haverá o povo na rua. E o grito é um só: liberdade total e restrita para os presos, os sequestrados políticos do 8 de janeiro e, obviamente, inclui o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Eu peço a você, compartilhe essa live, que nós vamos falar aqui agora informações inacreditáveis, coisa boa, tem coisa boa chegando aí. Hoje eu dei o giro de notícia aí, né? Todo mundo viu aí, vocês acompanharam as lives aqui. Gratidão aos novos inscritos, você que é novo, nova, que tá chegando aí. Não vamos desistir, pessoal. O povo está acordado. Ninguém está acreditando nessa mentirada, nesse tal golpe, 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 golpe. A lei do retorno chegou, como eu falei aqui no início. Agora, tudo que eles fizeram contra os cidadãos de bem, aquela fala, perdeu o mané, agora é nós que iremos externar essa fala. Sabe por quê? Porque o filho do Barroso vai ter que zarpar, sair fora dos Estados Unidos, se não fizer outra coisa, né? Porque o filho dele trabalha em um banco renomado e a lei Magnitsky não é só para Alexandre, não, família. Calma, calma, calma que só está começando. A lei Magnitsky, ela vai pegar mais gente. Muita gente aí ficou surpreso. Acharam que seria só o visto do Xande, né? Todo mundo aí, muita gente achou que era só o visto do Xande. É o golpe, né? Golpe. Eles vão ver o que é o golpe. Quem ri por último, ri melhor. Como o Nicolas Ferreira falou uns meses atrás, o presente é deles. O futuro totalmente nosso, família. Acabou, irmão. Acabou. Acabou a era da ditadura. Não adianta vir com essa balela aí. Ai, o pendrive. Agora achou um pendrive no banheiro. Bolsonaro falou. Uma pessoa pediu para ir no banheiro, usar o banheiro. E sai lá de dentro com pendrive na mão. Para lá, gente. Para lá. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Boa noite, Luísa. Luísa Filho. Boa noite. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Como assim a pessoa pede para ir no banheiro? Você sabia que para uma pessoa fazer uma revista, ela tem que chamar alguém da casa, uma testemunha ali,
que seja o Bolsonaro, ou a Michelle, ou quem da casa tá ali, agora nós vamos revistar esse quarto. Beleza, a pessoa tem que estar ali vendo. Não tem esse negócio da pessoa entrar no banheiro e sair de lá com o pendrive. E, detalhe, esse pendrive aí, já fizeram a perícia no pendrive, vocês estão sabendo disso aí? A perícia já foi feita no pendrive. É surreal, é inacreditável. É a perícia mais rápida que eu já vi em toda a minha vida. A mais rápida de todos os tempos. Sou mineiro, sim. Nunca vi uma perícia tão rápida assim. Entendeu ou não? Nunca vi. Nunca vi uma perícia tão rápida. Agora, eu vou trazer aqui informações para vocês. Muita gente aí, né, tá achando assim: "Ah, mas é só a é só visto que vai". Não, pessoal, o visto é o de menos. Barba, o que será do Brasil se o Trump desligar o GPS? Cara, se desligar o GPS, rapaz, o Brasil colapsa. Transações financeiras são usadas, é entrelaçada com o GPS. Cara, é muita coisa, bicho. É muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Entendeu ou não? É muita informação. Não tem lógica. É muita coisa. Vocês irão ver o que vai acontecer da agora em diante. O divisor de água é essa semana. Eu falei, conte de hoje. Conte 5 dias aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Será a semana decisiva no Brasil, nos próximos 5 dias, família. Nos próximos 5 dias serão a semana decisiva no Brasil. As próximas 5 semanas. Vocês irão ficar impactados. Impactados. E eu tenho que trazer uma informação aqui para vocês. Já tem mais 7 pessoas, incluindo aí a família, preste atenção, a família do cara que não usa o pente, preste atenção. 7 pessoas, incluindo a família do cara que não usa o pente. Preste atenção, gente. Eu quero que você aguce os seus ouvidos e preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Você está achando que está de brincadeira? E por falar em Pix, a gente vai falar agora também. A gente vai bater um papo aqui sobre soberania, né? Porque ultimamente o Barbudo tem aumentado o tom, elevado o tom e falado: Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros, o Brasil é soberano, companheiro, o Brasil é soberano, companheiro. Soberano aonde? Aonde, meu amigo? O Brasil é dos brasileiros, mas soberania. Não vem com esse papo rastar de galo na altura dessa do campeonato, não. O Brasil sempre foi colônia dos Estados Unidos da América. Sempre os Estados Unidos da América é que dita as regras aqui dentro. Obviamente que eles não falam isso. Na teoria, no papel, o papel aceita tudo. No papel, o Brasil é soberano. Mas na teoria, na prática, por que você acha que essa investigação do Pix aí tá montado em cima? Não é você que vai ser investigado, não, cidadão de bem. Ah, o Trump tá querendo afundar o Brasil. Não, negativo. A investigação do Pix é para pegar os tubarões, é para pegar as autoridades que estão querendo usurpar o poder do povo. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Mas, no atual governo que está aí, todo poder emana deles ali, de mais ninguém. Acabou. O próprio Barbudo, ele é tão ignorante que ele abriu a boca e falou: eu não consigo governar sem a ajuda dos 11, ou melhor, dos 9, né? Porque tem 2 lá que a gente sabe que não é fechado com ele. Então, eu não consigo governar sem a interferência. Ele poderia ter falado isso, né? Sem a interferência dos 11, dos 9, de todos, do Supremo. Aí o Bolsonaro, quando estava no poder, externava a seguinte frase: o Supremo não me deixa governar. E o Barbudo fala que não consegue se não pedir ajuda, né? Aos togas. A história do Brasil irá mudar.
Essa história do pendrive está igual à intimação na UTI. Rosa Maria dos Santos, obrigado pelo comentário. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Bem lembrado. A história do pendrive. Vocês não têm ideia. O meu amigo Jefferson Chiquini falou aqui sobre a história do pendrive. Meu amigo Jefferson Chiquini. Rapaz, a esquerda tava lá hoje, cara. Ó, ó. Olha que coisa ridícula, velho. Coisa ridícula da esquerda lá hoje. Vocês chegaram a ver essa cena aqui, cara? Copacabana buzinaço. Copacabana tava linda hoje, hein, família? Cara, era tanto lugar que tava fazendo. Mas vocês chegaram a ver uma cena, eu vou ter que mostrar, cara. Vocês chegaram a ver uma cena hoje lá de uma mulher petista, indignada lá? Mulher de esquerda se envolve em confusão com manifestantes pró-Bolsonaro e Trump na Avenida Paulista. Cara, cena ridícula. Cena ridícula. O esquerdismo é isso aí, ó. Cena deplora. Nossa, vou colocar aqui, vamos ver. Olha essa mulher aí brigando. Olha o que ela arruma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, eu não vou ver isso sozinho, não, Fábio. Olha o que que a petista faz. Ela vira, olha lá. Ó o que que a mulher faz. Olha o que que a mulher faz, cara. Isso é esquerda. Olha isso aí, cara. Olha isso. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula, gente. Depois reclama, depois reclama. Tentou ainda agredir uma patriota lá ainda. Tentaram agredir uma patriota lá ainda. Eu tô falando, o povo não tá com paciência mais, não, gente. Tentou agredir lá uma senhora ainda. Olha isso aí. Isso aí é o amor que venceu? Isso é o amor que venceu? Tem imagem dela aqui, ó. Tentando agredir a senhorinha, tentou agredir uma senhorinha. O povo patriota, cidadão de bem, não tá com paciência para isso aqui mais não, gente. O povo já tá pelas gargantas aí, o pessoal, a paciência tá esgotando. Paciência tem limite, hein? Paciência tem limite. Vamos para a matéria aqui, porque ficar vendo uma cena ridícula dessa aqui é só misericórdia. Tem lógica, não. A polícia militar, olha lá, ela lá. Ela continua. Ó, eu não sei o que que a polícia militar tava fazendo ali que não enquadrou essa mulher, enjaulou ela. Vamos deixar ela famosa? Ela tá querendo ficar famosa? Vamos deixar ela famosa. Olha aí, ó. Esquerdista é assim. Acham que estão lacrando, mas é só vergonha. Vamos ver. Vamos ver o que que essa mulher arrumou lá. Rapidinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, que cena ridícula. Olha lá, olha lá. Tá, tá postando assim, ó. Vagabunda! Seu vagabunda! Ó. Olha a cena. Olha a cena, olha a cena. Apetite, apetite. O povo não tá com paciência, não, irmão. Olha o petista lá. Isso foi hoje, tá, pessoal? Isso foi hoje. Isso foi hoje. Isso é a esquerda. Não, aí você é infestado de dragão? Você tá doido? Dragão é bonito perto disso aqui, ué. Você tá louco?
Fala mal do dragão. Não xinga o dragão, não, coitado. Dragão não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é. Meu Deus do céu. Coitado do animalzinho, né? Só. Cara, é só espírito de porco, irmão. Só tem espírito de porco. Olha lá. A outra aqui, ó. A outra espírito de porco aqui, ó. Olha lá. Olha o espírito de porco aqui, ó. Outro espírito de porco, ó. Vamos mostrar aqui um pouco dos espíritos de porco. Olha lá, ó. Quer ficar famosa, minha filha? Vai. Olha lá. Ah, 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 ah. Olha lá. Olha o tipo. Olha o tipo. Olha o tipo, bicho. Olha o tipo da mulher. Olha a cara. Deixa a famosinha. Deixa a famosinha. A famosa aí. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui que ela quer aparecer. Né? Aí ela aí, ó. Aí, ó. Olha o naipe da mulher que estava agredindo com palavras as pessoas lá. Mas vamos voltar aqui para nossa live. Vou voltar aqui porque é melhor a gente focar aqui do que a gente poder. Melhor a gente focar aqui do que ficar perdendo tempo. Vou mostrar aqui para vocês agora, preste atenção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre soberania, mas antes eu quero colocar aqui para você nosso querido Jefferson Chiquini, que ele falou justamente sobre a questão da PF, que concluiu de uma maneira muito rápida. Cara, eu nunca vi, eu fiquei abismado com a velocidade que a PF concluiu a investigar, já fez a perícia, né? Foi uma perícia tempo recorde, uma perícia que eu nunca vi de tão ágil que foi feita a perícia aí. Gente, acabei de me deparar com essa notícia. Às pressas, no pendrive. Essa história de perícia no pendrive, de pendrive dentro do banheiro, isso aí tá cheirando coisa mal, hein, família? Vamos ouvir, presta atenção, ó. Gente, acabei de me deparar com essa notícia. PF concluiu perícia em pendrive apreendido com Bolsonaro. Vejam a data. Dia 18/7, às 19 horas. Essa apreensão ocorreu no banheiro da casa do Bolsonaro de manhã do dia 18. Tanto que, no mesmo dia 18, às 12 horas, Bolsonaro disse que desconhece pendrive apreendido e questionará Michele. PF realizou operação em endereços ligados ao ex-presidente nesta manhã e encontrou o objeto no banheiro de sua casa. No mesmo dia, às 19 horas, perícia concluída. Tempo recorde, mas com toda certeza é a perícia mais rápida, mais célere da história do país. Eu digo para vocês, dificilmente veremos outra perícia como essa, concluída no mesmo dia com um laudo pericial. Na advocacia criminal que eu estou acostumado, é usual que uma perícia demore 1 ano, 2 anos. Claro que tem perícias rápidas que demoram 6 meses. Agora, no mesmo dia, olhem só, vocês acham que existe perícia com essa celeridade no Brasil contra o narcotráfico? Mas nunca se viu nada igual contra o narcotráfico. E tem mais. Eu não quero concluir nada. Agora, Bolsonaro diz que desconhece pendrive. Me parece coerente essa afirmação do presidente Bolsonaro. Quantas buscas e apreensões Bolsonaro já tomou? Com toda certeza, mais de 2. Parece crível que ele, sendo investigado todos os dias em inquéritos novos, já tendo tomado mais de 2 buscas e apreensões, sendo réu no processo mais grave da história do país, vocês acham que ele teria um pendrive escondido no banheiro? Não estou cogitando nada. Eu só digo que eu acredito na palavra do presidente Bolsonaro. Eu
Não tenho motivos para duvidar disso. Inclusive, me parece super crível. Acho realmente muito estranho que ele tivesse um pendrive no banheiro, estando passando pelo que ele está passando. Agora, a perícia já foi concluída. Material será encaminhado para investigação na próxima semana. Conteúdo sob sigilo. A notícia disse que o laudo será encaminhado para o responsável da investigação. Todo mundo sabe quem é o responsável da investigação. Na próxima segunda-feira. Busca e apreensão na sexta perícia concluída. Segunda-feira, laudo na mão do responsável pela investigação. Eu não sei o que terá nesse pendrive. O que eu posso afirmar para vocês, do que eu conheço desse processo, é que não existe nos 78 terabytes, exatamente isso, fui até questionado, Jeff, não seria 78 gigabytes? Não, 78 terabytes, não existe uma prova de trama golpista, não existe minuta de golpe, não existe prova, mensagem, perícia, nada de tentativa de golpe. Não existe, até hoje, nenhuma prova, nenhuma minuta, nenhuma vírgula que sustente essa farsa acusatória. Lembrando que o núcleo 1, que é o processo do Bolsonaro, já está no fim, aguarda a sentença. Fase de instrução já terminou, Bolsonaro já foi interrogado, alegações finais da acusação e da defesa já foram feitas, aguarda-se sentença. Então, não quero presumir nada, mas bastante estranha essa apreensão com essa perícia tão rápida, com toda certeza. Eu gravo esse vídeo para dizer para vocês o seguinte: com a minha experiência de advocacia criminal, eu nunca vi nada igual. A perícia mais célere, mais rápida da história do país. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Cara, bota rapidez e agilidade em cima disso aí, família. Bota agilidez e rapidez, né? Cara, dia 3 o Brasil vai verdadeiramente colocar o pingo nos is. Porque dia 3 as capitais, as várias cidades desse nosso Brasilzão vai pra rua. Hoje só foi uma pitadinha de sal. O povo indo pra rua aí, só foi uma pitadinha de sal. O povo está acordando. O sistema vai tomar um choque de realidade na qual ele nunca tomou na face da terra. Preste atenção. O sistema vai tomar um choque de realidade, família. Eu tô falando isso aqui. A verdade prevalecerá. Vocês não têm ideia o que vai acontecer aí, ó. Preste atenção. Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas do cara que não penteia. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas do cara aí que todo mundo sabe quem que é. Outra coisa que o Eduardo Bolsonaro falou aí também, ele entrou rasgando o verbo. Não vou fazer nenhum tipo de renúncia, afirmou Eduardo Bolsonaro. Donald Trump critica os fracassos da esquerda radical. O Trump já tá sabendo até dessa mulher aí, cara, que fez essa palhaçada aí. Até dessa manifestação de hoje. O homem tá acompanhando tudo de perto. Donald Trump critica fracasso da esquerda radical. Declaração ocorreu durante elogio aos republicanos, ao diretor da Agência Federal de Financiamento. Cara, o Donald Trump, ele tá entrando com tudo. Ele vai... Família, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que vai acontecer a partir de segunda-feira aqui no Brasil. Se prepare, aperta o cinto, porque vem muita dinamite por aí, família. No sentido figurado da coisa. Preste bastante atenção, porque as coisas vão mudar de lugar. Ouça o que foi dito aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem aí, ó.
que o nosso querido Eduardo Bolsonaro trouxe aí e também Gustavo Gaia. Hoje, Alexandre de Moraes já deu mais uma canetada. Ó, Cutucaram ele ontem e, obviamente, ele acordou hoje querendo, precisando mostrar que ele é que manda na porra toda. Ele soltou um despacho para incluir alguns documentos nesse inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por supostamente estar atacando a soberania nacional. É engraçado, né? Trocaram o nome democracia por soberania. Saiu na imprensa, por exemplo, aqui no G1, Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas com postagens e ataques ao STF em redes sociais nos últimos dias. Bom, o Bolsonaro tem dado várias entrevistas, tem postado vários vídeos, vários textos, principalmente depois que essa injustiça aconteceu com o pai dele, como qualquer filho sairia em defesa do pai. Então, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do pai dele. Só que aí você dá uma olhada no despacho. E aqui é que a coisa fica muito esquisita. Esse é o despacho do ministro Alexandre de Moraes para o inquérito 4995, que é um inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por estar atacando a soberania brasileira. E aí você chega nessa parte aqui. Ó. Vamos lá. O investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto dessa investigação por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí, o Alexandre de Moraes colocou 2 exemplos de links de postagens. Foram só 2. Esse daqui é a nota à imprensa que Eduardo Bolsonaro soltou. Não tem nada de criminoso nela, só mostrando a sua indignação pelo fato do pai dele estar sendo perseguido e agora está tendo que usar a tornozeleira. Esse daqui é um link. Esse aqui é um link no X do... Não pode rir, cara. Isso é sério. E eu quero mostrar para vocês o que tem nessa postagem. É isso aqui. Ó. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não foi. E colocou essa imagem aqui. nossa! A frase é essa. Não há nenhum ataque. Ó. Vamos olhar a frase aqui. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não vai. Não tem nenhum ataque aqui. Absolutamente zero. E colocou essa imagem, que é uma imagem que todo mundo já conhece, do Alexandre de Moraes, com a orelhas do Mickey. O Alexandre de Moraes pegou essa postagem, o link dessa postagem, anexou ao despacho, que é esse daqui, ó, como se isso fosse um ataque à soberania nacional. Condutas ali, objetos dessas investigações por meio de diversas postagens e ataque ao Supremo Tribunal Federal. Peraí. Criticaram... Essa daqui não é nem crítica. Ele nem criticou, na verdade. Ele fez uma piada. E o Alexandre de Moraes foi lá e acrescentou no inquérito. Queridos amigos do Brasil, em posições de liderança. Alcolumbre, Mota, líderes do setor produtivo, do setor agrícola, não dá mais. E desculpa, assim, não dá mais. Ou o Brasil tira Alexandre de Moraes do STF, ou o Brasil não vai sobreviver. Esse cara está decidido a transformar o nosso país em algo pior que uma Venezuela. Isso tem que acabar. Um impeachment nunca foi tão importante o impeachment do ministro do STF como é agora. Ele acrescentou um post de uma piada, como se fosse um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Críticas ao Supremo Tribunal Federal agora são crimes à soberania. Vocês não podem deixar isso acontecer. O Brasil tem que parar. E vai, eu estou vendo já, começando em vários lugares do país, eu vou fazer isso aqui em Goiânia, eu já fiz na semana passada, vou começar a fazer, vou acelerar. Bolsões de pessoas indo para as ruas fazendo buzinaço, distribuindo adesivo, distribuindo flyer, chamando a população para mobilizar. É um movimento tipo, um movimento Reage Brasil. Está na hora de reagir. Já são 2 anos e meio desde o 8 de janeiro, onde ele cometeu aquele absurdo de prender pessoas inocentes. Agora está na hora da gente reagir. E nós somos maioria. Em breve nós vamos ter uma mega manifestação para o Brasil inteiro. Tá? Vai ter na Paulista, mas essa vez pode fazer onde vocês quiserem. Nós vamos soltar as datas em breve. Fechou. E dessa vez, gente, a gente tem tudo para virar o jogo.
Basta colocar milhões de pessoas na zona. Vai ter, pessoal. Vai ter, Sem vai querer ou ter. querendo, o Vai UOL ter. entrega possível crime de responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. É isso mesmo. Sem Ao querer. desmentir a informação de que Lula, filha de Barroso, não mora mais nos Estados Unidos, acabou cometendo um deslize. Veja na matéria do portal. Hoje Lula mora no Brasil, trabalha no escritório do pai, no Rio de Janeiro, e é doutorada em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo. Trabalha no escritório do pai. Aí está a questão. Veja o que disse o advogado e especialista André Marcília no X. Olha isso. Abre aspas. O UOL, ao desmentir que filha de Barroso mora nos Estados Unidos, comete um deslize e afirma que ela trabalha no escritório do pai. Juiz não pode exercer a advocacia. Artigo 28 do Estatuto da OAB. Muito menos ser dono do escritório. Artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura. Fecha aspas. Ou seja, Barroso foi pego literalmente no pulo. Além da filha de Barroso que perdeu o visto americano, as esposas dos magistrados também podem ser sancionadas com a Lei Magnitsky. Veja o vídeo. Ai, família, essa aí vai doer, hein? É o que eu falei. O Donald Trump tá mirando agora. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Né? Já teve um bate-boca aí entre o Gilmar Mendes e um bate-boca pesado entre o Gilmar Mendes e o Barroso no passado aí, não muito distante, na qual o Gilmar Mendes manda ele fechar o escritório de advocacia que ele tem. Olha isso. Agora escuta aí, vamos ouvir o Deltan. O governo dos Estados Unidos decidiu suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e da esposa dele, a advogada Viviane Bassi. De acordo com autoridades americanas, Viviane comandaria um escritório de advocacia que teria sido impulsionado pela atuação de Moraes no STF. Por isso, além da perda do visto, a Casa Branca avalia impor sanções financeiras à advogada, por considerar que boa parte da renda do casal teria ligação com a atividade dela. O Washington também estuda aplicar medidas semelhantes a outras esposas de ministros do Supremo que atuam no meio jurídico. Segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, estão na mira as mulheres dos ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O anúncio oficial foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio. Ele publicou nas redes sociais que a revogação dos vistos teria efeito imediato. Segundo Rubio, a atuação de Moraes contra Jair Bolsonaro representaria uma perseguição política, com impactos também para os Estados Unidos. Apesar da pressão, ministros do Supremo ouviram mudar sua conduta por conta da ação norte-americana. A questão tarifária, eu vejo isso como um início protocolar de um conflito muito maior que os Estados Unidos está preparado a travar e que o governo e que o Brasil não tem nenhuma chance de vencer, tá? Então é um início protocolar. Eu fico imaginando se eu fosse o Trump, como é que eu iniciaria desencadearia esses incentivos que eu quero criar para que haja uma mudança de regime, que o Brasil deixe de ser inimigo dos Estados Unidos e passe a voltar a ser rival. Eu não iniciaria com a Lei Magnitsky, que eu acho que era o que almejava, e eu gostaria de ver isso também, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, todos os ativistas que se mobilizaram até o momento, eles queriam ver a Lei Magnitsky sendo empregada aqui no Brasil, exatamente para nos dar essa chance de ter um Estado de Direito, separação de poderes e tudo mais, ter liberdade e não ficar na mão de um tirano violando nossa Constituição. Então, eu acho que esse que era o intento. Mas, do ponto de vista protocolar, de Rules of Engagement dos Estados Unidos, eles não poderiam começar com isso. Porque isso aí sim você pode até argumentar que é uma violação de soberania, né? Aí sim você pode até falar, olha, está interferindo em uma pessoa que dos três poderes do Brasil, de uma maneira direta, né, unilateral. Então, aí sim você pode fazer essa argumentação.
Mas ele não fez isso. Ele começou com uma medida interna dos Estados Unidos. Falou assim, olha, os Estados Unidos não quer mais dar recursos e economia para um país inimigo. Começou por aí. Mas ele sabe que o governo brasileiro e essa junta não vai habitar, eles vão escalar isso até chegar nas sanções. Eu vou citar um exemplo aqui que eu conheço muito bem, que eu me lembro que eu estava observando isso no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi a questão do Panamá com Noriega. E eles já sabiam que Noriega era um ditador, narcotráfico, e já estavam se tornou um narco, se tornou tudo. Um narco-estado, uma ditadura, indo para o lado comunista também. Então, como fazer uma intervenção com ele? Foi crescente, demorou 4 anos. Espera aí, pessoal, deixa eu dar uma configurada aqui, porque a internet está dando uma picotadinha aqui. Deixa eu só dar aí, né? Muita coisa aberta aqui. Só um minuto aí. Segura aí que eu tô fechando umas abas aqui que tá aberta. Só um minuto, pessoal. Não sai da live, galera. Deputado Coronel Crisóstomo, no aeroporto de Brasília, para receber hoje vários parlamentares. Já são mais de 45 que decidiram interromper o seu recesso parlamentar. Olha isso aqui. Interromper o seu recesso para fazer o básico. Vamos voltar ouvindo aqui, pessoal. E não sai daí não, que a gente vai falar disso aqui ainda hoje, tá? Vou tirar todas as dúvidas aí, esclarecer para vocês essa questão do Pix aí, que tem gente aí que tá falando que o Trump vai ser ruim aqui pro Brasil, questão de Pix. Não sai daí não, vamos aqui, ó. Vamos continuar ouvindo aqui a explicação, vamos lá. Só um minuto aí. As intervenções até chegar numa ação bélica. E como é que começaram? Começou assim também, com sanções e uma conversa leve, até ver que o governo, de fato, não obedece, não reage da maneira que os Estados Unidos quer que vê reagir. E aí chega ao ponto, olha, vocês são inimigos, não podem ser inimigos, porque vocês comandam o canal do Panamá, que estrategicamente é importante para os Estados Unidos, e não vamos deixar isso na mão de um grupo completamente, uma gangue de criminosos. E aí fizeram uma intervenção militar. E não prenderam só o Noriega, não, tá? Prenderam mais de 150 pessoas. Então, só para deixar claro aí do que estamos falando aqui. No caso do Brasil, pode ser tudo, claro que pode. O Brasil, quando entra nessa faixa de inimizade, e ainda existe um grau de amizade entre Brasil e Estados Unidos que é social, que não é político, não é econômico. A população norte-americana gosta do brasileiro, o brasileiro gosta do norte-americano. Mas isso também pode mudar. Isso também pode mudar. De repente, se essa coisa se enraizar demais, isso também pode mudar. Fazer uma campanha muito grande contra o brasileiro, o que significa o Brasil e tal, para mobilizar a opinião pública, dar apoios cada vez maiores, a intervenção cada vez maiores. Isso é possível, a gente sabe que é manipulável. Então, é por isso que a gente tem que evitar isso agora com o impeachment dessa personalidade que está na presidência hoje, tá? Então, Nunca por isso que eu digo, nunca deveria ter voltado, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem aqui um mapa do que está acontecendo, muito bem desenhado pelo deputado e também por todos nós aqui nesse debate hoje. Aliás, a gente vem desenhando isso já há alguns dias, mostrando que não é uma questão apenas tarifária, comercial, não é uma questão exclusiva, né, do que o Jair Bolsonaro está passando, até porque o que ele está passando está dentro de um contexto muito maior, está inserido num contexto muito mais amplo. É um contexto de restrição das liberdades, é um contexto de censuras, é um contexto de prisões arbitrárias, de pessoas inocentes, é um contexto de atropelo ao devido processo legal, é de usurpação de competências de outros poderes, é um contexto de arbítrio absoluto do Supremo, é um contexto de uma ditadura. E aí
essa é a questão que as pessoas precisam ter claro. Aí tá lá o sujeito lá, um é mais alienado, o outro é menos assim. Gente, na ditadura militar, no regime militar, tem muita gente que viveu a sua vida sem ser incomodada, sem ter problema nenhum. As pessoas levam a sua vida. Quem é que sofre? Quem está no debate público, quem é crítico ao processo. Ou você se alinha ao regime, como acontece hoje com a TV paraestatal, com seus jornalistas, com vários jornalões, né? velha imprensa, com OAB, com associações de classe. O que você tem? Todo mundo fazendo assim para o nosso STF, que é quem governa efetivamente. Foi o STF, como já disse Gilmar Mendes, não estou inventando, é o STF que tira o Lula da cadeia e coloca na presidência. Então, é um contexto muito maior. Agora, esse contexto até então podia incomodar. Você tinha um outro governo, né? O próprio Barroso foi lá pedir ajuda do Biden, aquela coisa toda. Tudo bem, a questão interna. Só que é o seguinte, as coisas vão acontecendo. Aí o Brasil vai ficando, né? Bota o Lula de volta, junto com o STF, com tudo, né? Com a STF, com tudo. E aí começa a fazer essa movimentação de se alinhar ao eixo autocrático, se alinhar aos inimigos dos Estados Unidos. Aí a coisa muda de figura, porque os caras olham assim e falam assim, pô, peraí, eu deixei você brincar no meu quintal aqui até agora. Agora você está atacando o quê? A minha moeda? Você está atacando as minhas políticas? A minha política externa? Você está o quê? Se metendo no meu business? Você está se alinhando a esse eixo autocrático que quer mudar tudo e eu estou nesse combate aqui. Você o quê? Está querendo ser um satélite da China no meu quintal? A minha sensação é que a gente está naqueles últimos capítulos da novela em que o vilão... Família, o caldo vai engrossar, tá? Rapaz, o computador tá travando aqui, se debatendo, ele não tem mais alternativa. Vamos escutar, doutora. Só um minuto aí, pessoal. A alternativa que ele tem é... Tá travando tudo, misericórdia, família. Tem um negócio travando aqui a internet, você tá doido? Família, o desespero já está batendo a porta desse pessoal. E isso já tá mais do que escancarado. O desespero está batendo a porta dessa galera. Todo mundo já viu isso aí, não tem muita coisa o que falar, né? O povo já tá vendo isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho de soberania aqui, bem rapidamente. Vamos falar de soberania? Vamos lá, vamos usar esse modelo do Pix aqui para a gente falar de soberania. Estados Unidos cita Pix como exemplo de decisão do Brasil que prejudicou a América. Os Estados Unidos da América, na terça-feira, todo mundo viu, iniciou uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil. Ou seja, o Pix faz parte da grande lista de reclamações mencionada no processo de investigação comercial dos Estados Unidos da América contra o Brasil. O sistema de pagamentos brasileiro é citado como exemplo de como o governo local favorece país em detrimentos das empresas norte-americanas. Olha se o Brasil é soberano. Só para desmascarar de uma vez por todas os esquerdistas que ficam falando que aqui é soberania, os Estados Unidos já investiga o Pix desde 2022, desde quando ele surgiu praticamente, e agora os Estados Unidos está de olho aqui e vai para cima do barbudo. Ou seja, família, não existe soberania na prática, existe na teoria. Isso aqui, ó, é a mesma reportagem da CNN, da CNN americana. Escuta o que ele vai dizer aqui, ó.
E a pedido de Donald Trump, os Estados Unidos abriram uma Tá travando, eu não sei o que tá acontecendo aqui, não é a investigação internet, não. sobre práticas comerciais do Brasil. E Olha lá. Tá doido, o negócio tava rodando normal aqui, o que começou a travar. cita este documento? Desde questões como Travando, tá travando, família. Senta o dedo no like aí, pessoal. Tá travando, a gente vai aqui mesmo, sem delongas. Senta o dedo no like aí. Eu quero que vocês acompanhem aqui, ó, a outra parte aqui do vídeo que travou. Deixa eu colocar a outra parte do vídeo aqui para vocês ouvirem neste momento. Deixa eu colocar aqui. E veja porque a esposa de Alexandre de Moraes será atingida por sanções do governo Vamos ouvir. Donald Trump. Os Estados Unidos colocaram uma lupa Rapaz. sobre as atividades da esposa de Moraes para avaliar que, por comandar o escritório de advocacia Barça de Moraes, ela seria Peraí, gente, impulsionada deixa eu ligar pela o negócio aqui. atuação do magistrado no Supremo. Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a Viviane por acreditar que Só a um maior minuto. parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. O governo americano também estuda por tais sanções a outros ministros da corte cujas mulheres exercem a advocacia. Atualmente, as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. O ex-desembargador e ex-deputado Deltan Dallagnol. Presta atenção, gente. Veja o vídeo. O próximo alvo de Donald Trump é a esposa de Alexandre de Moraes. E vem por aí novos tipos de punições e sanções. É o nosso primeiro domingo com o STF, em que 8 dos 11 ministros estão debaixo de sanções do governo dos Estados Unidos. O que é algo histórico, inacreditável, inédito. E isso me traz aí sentimentos contraditórios, mixed feelings. De um lado, gente, é muito triste para a história do país. Por quê? É muito triste ver um STF que, de guardião da Constituição, se tornou abusador, violador da Constituição. E mais, é triste ter um STF e ministros com carimbo sobre eles de violadores dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, diante de um Senado omisso que deveria apurar, responsabilizar os ministros, as punições que vêm dos Estados Unidos sobre os abusos dos ministros nos trazem um gostinho de justiça. A sensação de que, pelo menos de algum modo, a justiça está vindo e está chegando. E os sinais apontam que isso tudo é só o começo, que vai vir mais sanção por aí, vai vir mais punição, mais justiça para os abusos, para contê-los. O conflito está escalando, gente, e nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, quais são os novos alvos de Trump nessa guerra contra o Supremo? E, em segundo lugar, quais são as razões, a estratégia por trás do governo americano quando ele escolhe as punições sobre esses novos alvos? Bora então para o primeiro ponto, com essa coluna aqui que saiu no Paulo Capelli, no portal Metrópolis. Por que a esposa de Moraes vai ser atingida por sanções do governo Trump? Esposa de Moraes. O governo Donald Trump suspenderá o visto de Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF. Tá aí o Alexandre e a Viviane com o Lula. Olha lá. Os Estados Unidos colocaram uma lupa sobre as atividades da cônjuge do Moraes por avaliar que, por comandar o escritório da advocacia Barsi de Moraes, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo Tribunal Federal. Gente, esses dois parágrafos que eu li com vocês são pequenos, mas eles dizem muito. Bora lá entender. Além do cancelamento do visto e da proibição da entrada nos Estados Unidos, a Casa Branca está investigando o escritório da esposa do ministro, o Barsi de Moraes, onde advogam não só a esposa, mas também os filhos do ministro, dentre eles, aquele envolvido naquela confusão do aeroporto de Roma. E a avaliação da Casa Branca é sobre algo que até as pedras sabem em Brasília. Que a principal fonte de renda das famílias dos ministros do Supremo não é o salário de 46 mil reais dos ministros, não. Mas sim as esposas e os filhos, que comandam escritórios de advocacia que são contratados a peso de ouro por grandes empresas que têm casos ou têm interesses na corte. São milhões e milhões de reais em honorários. E você lembra dessa decisão aqui, ó? Por 7-4, o STF libera juízes para julgar clientes dos seus
parentes. Pois é, gente. Para o STF está tudo certo, o ministro julga casos que tenham como parte quem é cliente do escritório da advocacia da sua esposa ou do seu filho. E se você também fica indignado com isso, vai deixando seu like para mais gente se indignar junto conosco, para mais gente se unir à nossa luta por mudanças, porque isso aí mostra o quanto a gente está longe de um país decente. E quem lembra dessa outra notícia aqui, que surgiu bem durante o escândalo do Banco Master, hein? Quando se descobriu que o BRB, o Banco de Brasília, iria comprar o Master. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Pois é, como a Casa Branca não é nada besta, ele sabe que para atingir de verdade os ministros do STF onde dói, o foco tem que ser nos escritórios de advocacia comandados por familiares, que é da onde vem a maior parte da renda das famílias. Leia aqui comigo, ó. Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a Viviane por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda importar sanções a outros ministros da corte cujas mulheres exercem advocacia. Atualmente, as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. Você já entendeu esse jogo, né? O jogo aqui não é fazer os ministros sofrerem, as esposas, as famílias sofrerem, não. É fazer os ministros pararem os abusos para que as vítimas dos abusos não sofram. Esse é o jogo. E os ministros do STF estão até agora agindo como se eles não se importassem, como se nada fosse mudar, dizendo que eles não vão mudar uma vírgula na forma de agir por conta da pressão americana e que vai continuar tudo igual, como avestruzes enfiando a cabeça na terra. E o que os Estados Unidos vão fazer diante disso? Vão aumentar a pressão até eles mudarem de atitude. E a questão que fica é, até quando os ministros vão conseguir fazer isso, enfiar a cabeça na terra, quando a Casa Branca impuser sanções mais e mais pesadas, sanções financeiras mais amplas, estendendo para os escritórios de advocacia das esposas, dos filhos. Quando as contas dos escritórios forem bloqueadas, quando o governo americano retirar o acesso desses escritórios ao sistema financeiro mundial, quando os clientes desses escritórios, que são muitas vezes empresas que têm negócios com os Estados Unidos, ou então empresas que têm até mesmo ações, são listadas em bolsa nos Estados Unidos, como a JBS, quando essas empresas perceberem que não podem mais continuar como clientes do escritório, sob pena de sofrerem punições secundárias de Trump. E aí, como que vai ser? Quando os contratos com os escritórios começarem a ser rompidos, hein? Gente, vai ser um verdadeiro barata voa. Até onde? Até quando os ministros vão aguentar e vão sustentar os seus abusos? O que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião agora aí nos comentários. Escuta! Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Schor se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem.
que eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm. Mas graças a Deus, a gente tem fé, o couro é duro, a guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso, mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada, realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Depois dessa nota altamente antidemocrática, ainda tem um terceiro link que a matéria aqui do Valor Econômico diz que chegou a ser juntada pelo Alexandre no meu inquérito, que pede mais de 13 anos de cadeia para mim. Eu falo 12 anos, mas são mais de 13, tá, pessoal? Cerca de 13. Porque só a abolição do violento ao Estado Democrático de Direito já tem pena máxima de 12 anos. Se você somar com os outros ali, que é coação mediante processo, mais um outro lá no meio que sei lá o que é atrapalhar a investigação, você chega aí aos 13 anos. Então, ditador e gangster não pode. O servidor público Alexandre de Moraes não pode ser insultado, não pode chamar de ditador, não pode chamar de gangster. Se lembrou até o Glauber Braga na noite do impeachment, né? Chamando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de gangster. Né? Se Eduardo Cunha tivesse o espírito de Moraes, entrevista da CNN, ó, já bateu mais de 500 mil de views, deve estar com mais de 600 agora. Vamos ler a matéria lá. Se você assistiu uma entrevista da CNN lá no meu YouTube, né? Aliás, se inscreve no canal. Se você assistiu a entrevista na CNN e não viu uma ação antidemocrática, você precisa ir para um gulag de reeducação. Vamos ler a matéria lá. Já o terceiro link é uma entrevista que o deputado licenciado concedeu ao canal CNN Brasil, em que Eduardo Bolsonaro critica a decisão judicial do ministro e, reiteradamente, cita vingança contra a corte e afirma: se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Então, vamos dar uma olhada aqui no meu vídeo, porque eu propositalmente falei isso daí mesmo. E você aí? Se pudesse, se vingaria do Alexandre de Moraes? Poxa, Eduardo, mas aí você está dando mole, está trazendo para o pessoal, está dando munição para eles. Meus caros, entendam primeiro o seguinte. Isso aqui foi um recado para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele é um psicopata, ele não é uma pessoa igual a você. Não estou pensando em eleição do ano que vem. Porque eu já sei que você vai falar que minha popularidade vai reduzir, isso pode se afetar em fotos, etc. Não é bacana para um deputado, ainda mais que está, né, querendo se apresentar aí para os cargos de senador, talvez aí até presidente, etc. Eu até concordo, acho que vocês estão certos. E eu pensei exatamente igual a vocês antes de fazer essa entrevista aqui. Só que o meu recado é para o Moraes. Eu queria ter certeza de que ele soubesse que a gente não vai recuar. Quando eu falo a gente é porque eu não trabalho sozinho, tá? Vocês aí sabem que o Paulo Figueiredo também está junto, muita gente ajuda, algumas delas não aparecem, mas faz um raciocínio comigo aqui. Se o regime manda prender e força o exílio quem ele bem entender, concorda? Não precisa de argumento para Alexandre de Moraes prender alguém? Não precisa. Está mandando velhinha para a cadeia. Jair Bolsonaro está aí praticamente vivendo um semiaberto. Não precisa de argumento nenhum, certo? Eles também transformam em inelegível. Vê aí o caso de Jair Bolsonaro, é o que eles querem fazer comigo, a gente vai chegar lá, através do processo aqui dentro da PF da Polícia Federal. Então, vocês têm que concordar comigo, se vocês concordaram com essa primeira premissa, vocês vão de concluir que eles também só permitem se candidatar quem eles quiserem. É por isso que eu falo, não haverá uma oposição em 2026 com Moraes forte. Esqueçam. Ah, o fulano de tal aqui é de direita, é um virtual futuro senador. É Gustavo Gaia, Carol Detone. Gosto muito do Polon lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Polon, esteve recentemente aqui comigo. Não sei se vai ser o futuro do Zuco, né? Se vai ser governo, se vai ser Senado, mas enfim. É um cara que está muito grande ali, deputado federal mais votado e deputado estadual mais votado na eleição anterior. Essas pessoas vão sofrer perseguição. O PL é recordista de processos dentro do STF, a maioria deles por falar. E eu já catei a pedra. Com a inovação dessa criação de condenar deputado por crime contra a honra,
senador também, né? Eles acabaram com a imunidade parlamentar. Essa inovação vai trazer um reflexo que não foi alcançado pelo imaginário do Constituinte de 1988, que é o quê? A automática perda dos direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da sentença. Como ele imaginou? O deputado nunca vai sofrer crime, né, de condenado por crime contra a honra. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso dar efeito automático de crime contra a honra como efeito automático da pena a perda dos direitos políticos. Até porque vai ser pouco tempo e tal. Pensou errado. Se Alexandre de Moraes me condenar perto da eleição, isso é uma pena de 2 meses, 3 meses. Se essa pena englobar o dia da eleição, eu não tenho meus direitos políticos. E por aí eles vão tentar caçar muita gente. Vão reprovar muita conta eleitoral, se tiverem condições, né? Por conta de fato ilícito. Nem crime é, mas vão tentar reprovar, né? Para tirar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode votar a favor do impeachment do Moraes. Eles sabem disso. Vocês acham que eles estão de olho nisso? Eles sabem disso. Acabou que a gente não viu meu vídeo da CNN, né? Deixa eu botar aqui. De Moraes, ele está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes, tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente, que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir. Não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos, nós já estaremos vingados. Muito obrigado. Então é o seguinte, Eduardo, você pareceu radical. Sim. É para ser radical mesmo. Eu quero o certo, eu não quero o meio termo. O certo é 100% oposto do errado. Por que eu vou querer o meio termo? Ou será que então o certo é a gente pegar as senhorinhas lá, né? Iraci Nagashi, cadeira de roda, presa por risco de fuga, pegar essas mulheres e... então 17, 16, não, vamos dar 5, 6 anos de cadeia para elas. Vai continuar errado. Esqueça essa visão tradicional da política. Essa visão, ela dá certo na política em tempos de paz. A gente não está falando de paz, a gente está falando de base, a gente está falando de princípios. A gente está numa guerra onde nosso opositor tenta nos prender. Então esqueça isso, eu não quero dar margem para isso. Enquanto tiver autoridade, né? Deputado, senador, governador, falando que não, vamos aqui deixar a política de lado, vamos por esse caminho, não, vamos buscar no meio termo, não, vamos fazer uma delegação de alto nível e pedir para o Trump nos Estados Unidos para reduzir a tarifa. Enquanto estiver existindo esse tipo de coisa, eu não posso me apresentar como uma pessoa suscetível a ouvir essas pessoas. Vocês escutam matérias na imprensa que são plantadas por pessoas que por vezes tentam chegar e ter acesso a mim. A maioria das delas eu não atendo porque eu não consigo, né? O celular, eu saio daqui, vai ter uma meia dúzia de chamadas perdidas. Mas tem gente que eu quero fazer questão de não abrir a porta. Porque se o Alexandre de Moraes olha, calma aí, cara, esse cara aqui, pô, poderoso, hein? Pode chegar lá nos Estados Unidos, hein? Vou esperar, não vou recuar, não. Vamos ver o que ele vai arranjar. De repente ele vai arranjar um acordo caracu aí, ó, e a gente volta dobrando a aposta. Daquele jeito, né? Fica só esperando a fraqueza do inimigo para dar o bote. Eduardo, mas nessa entrevista você falando assim no final, você se mostra inconsequente. Sim. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. É para entender que não haverá recuo, não haverá recuo. Não é não e jogar não para depois ver se dá certo que sim. Não. Achar um meio termo. Não. Não estou aqui para isso. Tá? Então entendam que esse é o meu objetivo. Porque se o regime escolhe quem vai prender, quem vai se exilar, quem vai ficar inelegível, ele vai escolher quem vai poder se candidatar. E o regime no controle, não haverá anistia, não haverá Congresso livre. O STF, né, tem uma notícia da imprensa aí que fala, né, que o Alexandre de Moraes, não, acho que atribui até toda a corte, falando que não será permitido que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, caso sejam eleitos presidentes do Brasil, que eles deem anistia a Jair Bolsonaro, eles vão anular isso
um mesmo fundamento que anularam o perdão do Bolsonaro para o Daniel Silveira, falando que fere o princípio da pessoalidade. Ai, meu Deus do céu, o Brasil é uma piada, é uma várzea, né? Aqui nos Estados Unidos, o Biden deu perdão para o filho dele, todo sujo, todo cagado, o Hunter Biden. E ninguém falou nada. E não deve falar nada. É por isso que os Estados Unidos consegue, há quase 250 anos, manter uma democracia saudável com eleições periódicas. Família, o que é que vai acontecer? Preste atenção aqui, gente. Preste atenção aqui que eu vou te falar agora o que é que vai acontecer. De novo, eu vou falar isso aqui nos próximos 5 dias. Nós temos amanhã segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Até sexta-feira. Amanhã, no mais tardar terça-feira, já vai ter várias novidades. O Donald Trump, família, já tá pelas gargantas. Ele já fez declaração de guerra contra o Careca. Acabou, irmão. Acabou. Ele foi... Tipo assim, eles viraram e falaram, entre aspas, né? Nós não estamos nem aí com o que você pensa, com o que você acha. Meteu a tornozeleira no Bolsonaro. Um dia depois, no dia seguinte, que o Trump falou que estava de olho, cara. Bateu na cara do Trump. Você acha que o Trump vai ficar ai, não vou fazer nada, não. Eles acharam que iria acontecer isso, né? Eles pensaram mesmo que o Trump iria ficar lá de boa, tá de boa. Ah, vão deixar aí, porque o Trump ia ficar com medinho. Agora, uma coisa eu te falo, se isso não é psicopatia, qual é o nome disso? Se isso não é síndrome de psicopatia, qual o nome que se dá para isso? Porque o Trump colocou para regar o Kim Jong-un. Coreia do Norte, irmão. Colocou de joelho o Xi Jinping da China. E aí você vem falar? Não. O cara é o cara. Ali é porque aqui tá sendo, né, tudo organizado aqui no Brasil. Aqui não, aqui eles não entram. Rapaz, meus irmãos, se preparem, que vocês vão ver. Se o agro e os caminhoneiros não agir rápido, quem vai parar o Brasil é o próprio barbudo. É o Trump que vai parar essa birosca aqui, porque se desligar GPS, meu irmão, sai de baixo. Se desligar GPS, aí vocês vão ver o caos que vai acontecer no Brasil. Não queira ver GPS desligado. Eu estou falando isso aqui com vocês, pessoal. Não queira ver o caos instaurado aqui no Brasil de uma vez por todas. Rapaz, quando eu falo, família, nós estamos vivendo, já é o início do fim. Nós já estamos no apocalipse e tem gente que não está acreditando. O apocalipse já está em nossos olhos. O destino da humanidade já está selado em nossa geração. Calma, Carlos. A gente vai direcionar lá pro canal lá do Apocalipse que eu fiz, véio. Já tá indo embora, filhão. Pera aí, Carlão. Aí, ó. Falar em Apocalipse, antes do início, é um vídeo que eu vou colocar aqui agora de 12 minutinhos, pessoal. 10 minutos. Vai entrar em estreia aí. Eu gostaria que todos vocês, por gentileza, por consideração a minha aqui, assistam esse vídeo aí, pessoal. É um outro canal que eu fiz aí, é o BBR, né? Eu tô reformulando o canal BBR e tô fazendo ele um canal para falar dos acontecimentos do livro de Apocalipse, os acontecimentos do fim dos tempos. É isso mesmo. É um canal que não é voltado para política. Ele já foi política, mas aí esse canal específico, né, será para falar sobre esses acontecimentos aí, sobre o destino da humanidade que está selado em nossa geração. Obviamente, se você acreditar em Deus, se você acredita que o Apocalipse, nós já estamos vivendo ele, você vai assistir esse vídeo aí, dá uma força para nós aí. Precisamos engajar esse canal aí para falar disso também, né, pessoal?
Porque as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, não só no Brasil. Aí o vídeo já vai entrar lá. Vai aparecer esse reloginho aí agora. Você clica aí e dá uma força pra nós lá, beleza? O vídeo vai aparecer aí. Assista esse vídeo aí rapidinho, é 10 minutinhos só. E comenta lá, Barba Ruiva, deu certo. Cheguei do outro canal, tô aqui. Dá essa força, dá essa moral pra mim lá. Rapidinho, 10 minutos. É um vídeo bem editado lá, com a história antes da criação do universo. E você vai entender muita coisa lá. Bora lá, clica aí, bora todo mundo lá.